E o nome do técnico Tite voltou a ficar muito forte no Corinthians Vídeo de hoje do canal do Nicola, conta detalhes sobre a história e fala também sobre Roberto Pereira, aquele atacante argentino que negocia com o Palmeiras e agora também interessa a Internacional, Botafogo, Besiktas e até a Udinese. O vídeo vai te dar todos os detalhes dessa história e vai falar também sobre o São Paulo que decidiu recusar mais uma oferta vinda da Europa. Bora te atualizar também sobre Zaratio, esse papo de que o argentino do Atlético Mineiro pode pintar no Flamengo. Conversei com o dirigente do Galo e trago a resposta. Falo também sobre o futuro de Bruno Rodrigues. O atacante fica no Cruzeiro até dezembro, mas pode pintar em outro clube na temporada de 2024, outro clube brasileiro. Para completar, Neymar ultrapassando Pelé em gols em partidas oficiais na seleção brasileira, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Assista ao vídeo até o fim, se curtir, não esqueça de deixar like e se inscrever no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, mais nova patrocinadora e parceira do canal do Nicola. Já adorei os caras porque entrei no site e fui pesquisar se a minha Portuguesa estava lá. E hoje, confronto contra o Grêmio Prudente em Prudente, tem o jogo da luzinha para você apostar. É óbvio que eu vou apostar na vitória da Portuguesa, cotação a R$ 2,44, eu tô colocando R$100 para voltar em R$ 244, se der a lógica e a Portuguesa sair com 3 pontos. Ah, Nicola, não quero saber de Portuguesa, o que mais tem para hoje? Estou mostrando para vocês na tela os jogos das eliminatórias para Euro, muitas partidas. Tem Azerbaijão e Bélgica, vou de Bélgica, tem Ucrânia e Inglaterra, vou de Inglaterra, tem Estória e Suécia, tô indo de Suécia, tem Andorra e Bielorrússia, vou de empate ou vitória da Bielorrússia, tem Romênia e Israel, vou de Romênia, tem também Kosovo e Suíça, vou de Suíça, para completar Macedônia do Norte e Itália, tô indo de Itália. Para participar e se divertir na aposta real é super simples, pega o link que está no comentário fixo, já faça seu cadastro agora mesmo, o código é CNICOLA, C maiúsculo, Nicola, tudo maiúsculo. Use e aproveite o bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Boa sorte, bora se divertir comigo na aposta real. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Internacional, que lançou sua terceira camisa. O lançamento ocorreu nessa sexta-feira. Torcedores do Colorado não ficaram tão animados assim, isso porque a camisa é preta com listras cinzas e detalhes em verde, nenhuma referência ao vermelho do Colorado. Bora contar também que o Grêmio ainda não abriu negociações pelo lateral direito João Pedro, jogador que tem ido bem com a camisa do Grêmio, 26 anos de idade, titular absoluto. Ele vai ficar livre do contrato com o Grêmio em dezembro. A tendência é que o Grêmio procure nos próximos dias. Quero contar também que o Palmeiras está propenso a renovar o contrato de Marcelo Lomba, goleiro que é reserva de Everton na atual temporada, só 4 jogos. Ele havia sido contratado no ano passado, quase 2 anos de Verdão e apenas 15 partidas, mas tem deixado boa impressão nos membros da comissão técnica e a tendência é que esse vínculo seja estendido por mais uma temporada. Goleiro de 36 anos de idade. Para fechar o giro de notícias, contar que os jogadores da seleção brasileira estão bem. Jogadores da seleção brasileira olímpica, eles, você sabe, enfrentaram o Marrocos num confronto de times com idade olímpica. A seleção brasileira perdeu para o Marrocos por 1-0 e nessa sexta-feira ocorreu um terremoto de grandes proporções, 6,8 graus na escala Richter, e Marrocos ficou com uma série de prejuízos, desdobramentos muito ruins. Mas os jogadores da seleção mandaram mensagem dizendo que está tudo ok com eles. Eles embarcam nas próximas horas para o Brasil. Bora falar agora sobre Neymar, que entrou para a história nessa sexta-feira com 2 gols marcados na goleada contra a Bolívia, 5-1, na estreia da seleção brasileira nas eliminatórias. O Neymar chegou a 79 gols com a camisa da seleção brasileira. Dessa maneira se tornou o cara com mais gols na história do Brasil. Pelé tem 77, com uma ressalva importante, essa conta dos 77 é apenas em jogos do Pelé contra as seleções. Pelé fez uma série de outros gols contra times, contra combinados, não entra nessa conta de 77. Dessa maneira, com os 2 de ontem, o Neymar se tornou o maior artilheiro da principal seleção de futebol do mundo. Até por isso ele recebeu uma placa da CBF, em homenagem. Depois da partida, o Brasil venceu 5-1. Neymar marcou 2 vezes, o Rodrigo marcou outras 2 e também o último gol foi do Rafinha. Só é importante contextualizar que durante a partida o Neymar chega a perder um pênalti,
faz uma jogada espetacular, driblando meio time da Bolívia, acaba no goleiro, acaba parando em defesa do goleiro. Com a vitória, o Brasil é líder das eliminatórias para a Copa e volta a jogar na terça-feira às 11 da noite contra o Peru, fora de casa. Estreia de Fernando Diniz foi bem avaliada, seleção brasileira ainda com uma série de coisas a serem melhoradas, mas a primeira impressão foi positiva. Quero falar agora sobre Bruno Rodrigues. O atacante fica no Cruzeiro, pelo menos até dezembro, mas para 2024 o papo é diferente. O atacante, que viveu boa fase no início da temporada, já não tem jogado tão bem. Ele virou alvo recente do Al Taon, time da Arábia Saudita, que é dirigido pelo Chamusca. Chamusca fez enorme esforço para que ele pudesse ser contratado. Oferta de 4 milhões de euros ou 21 milhões de reais. O Cruzeiro nem poderia dizer se sim ou não, porque o atleta não pertence ao Cruzeiro. Ele está emprestado à Raposa até dezembro, embora o Cruzeiro tenha 33% dos direitos econômicos. A ideia da Tombense e do Santa Cruz de Natal, que são os donos dos direitos federativos, era de que o Cruzeiro comprasse o jogador cobrindo essa oferta do Al Taon. Não foi o que o Ronaldo Fenômeno fez. O dono da SAF do Cruzeiro ofereceu a compra de apenas 15% do percentual, de mais 15%. O pessoal do Tombense não aceitou. E dessa maneira, o atleta fica até o fim da temporada no Cruzeiro, até porque a janela de inscrições na Arábia Saudita já está encerrada, mas para a próxima temporada te diria que a chance maior é de o Bruno Rodrigues pintar em um outro clube brasileiro, até porque o Ronaldo não tem demonstrado a intenção de gastar muito dinheiro. Para piorar, o Bruno ainda queria um aumento salarial significativo, ele queria ganhar no Cruzeiro o que ganharia no futebol saudita. Hoje o seu salário é de 300 mil reais por mês. Dessa maneira, ele permanece, mas com os dias contados. Jogador de 26 anos de idade, na temporada 34 jogos, 8 gols e 6 assistências, não marca gols há 10 partidas, seu último gol há 3 meses, em 10 de junho contra o Bahia. Bora falar agora sobre Zaratio, meio atacante argentino que pertence ao Atlético Mineiro, pode pintar no Flamengo? Especulação que surgiu nessa sexta-feira no portal Flaweb. O pessoal estava indicando que a ideia do Flamengo, já pensando em reforços para a próxima temporada, era ter o Zaratio como primeira opção. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte minha no Galo. E ela começou me contando sobre uma história que eu nem tinha muitos detalhes. Ela falou: Nicola, não faz nenhum sentido, até porque enquanto esteve como técnico do Atlético, o Sampaoli não queria o Zaratio, eles mal conversavam e o Sampaoli pediu à diretoria do Atlético que emprestasse o Zaratio. Então qual é a lógica de o Zaratio ir para o Flamengo do Sampaoli? Aí eu lembrei, essa minha fonte, que para 2024 não haverá Sampaoli. Aí a pessoa do Galo respondeu da seguinte maneira, abre aspas: o Zaratio tem contrato até 2025 e não sai do Galo para jogar em outro clube brasileiro, fecha aspas. O dirigente taxativo assegurando que a venda para um rival está descartada. Zaratio, que custou bastante caro, 5 milhões e meio de dólares em outubro de 2020, operação que na época custou 31 milhões de reais. Tudo isso por apenas 50% dos direitos econômicos. Então não seria uma oferta de 70 milhões de reais por 100%, como chegou a dizer o pessoal do Flaweb, que encantaria, pelo contrário. Só para arrematar sobre o Zaratio, é importante lembrar que ele foi a segunda compra mais cara da história do Atlético, ficando atrás apenas de Nátio Fernandes, que havia chegado do River Plate mais ou menos nessa época por 6 milhões de dólares. Bora de notícia do São Paulo. Fui o primeiro a contar para vocês que o Antalyaspor da Turquia procurou o tricolor nessa semana pedindo a contratação por empréstimo de Exson Mendes. O volante iria para a Turquia por uma temporada sem custos e se o Antalyaspor quisesse ficar com o jogador, pagaria 1 milhão de euros. Conversei com o dirigente do São Paulo antes de gravar esse vídeo e ele disse que o São Paulo só vai aceitar negociar o Mendes se o Antalyaspor se dispuser a colocar dinheiro agora, pelo empréstimo. Haveria necessidade de pagamento pelo empréstimo de uma opção de compra superior a esse 1 milhão de euros. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, o São Paulo não pagou nada pelo Mendes. Verdade. Ele veio livre depois de uma passagem pelo Los Angeles FC, jogou a Copa do Mundo pela seleção equatoriana e chegou sem custos. Mas o São Paulo fez um investimento com luvas, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato, e gostaria de ter um reembolso a partir dessa negociação. É só importante lembrar que o momento do Mendes com a camisa do tricolor é péssimo. Jogador de 26 anos, tem 23 partidas na temporada, mas não é titular há quase 2 meses e nem entra em campo, seja como titular ou reserva, há 45 dias. Mas para sair negócio vai haver necessidade de compensação financeira. Período de inscrições lá na Turquia se encerra em 15 de setembro. Bora falar agora sobre Roberto Pereira, tá virando novela essa história, hein? Atacante argentino, 32 anos de idade, pertencia ao Udinese. Primeiro foi o Santos quem tentou contratá-lo, foram 4 investidas.
Roberto Pereira disse não para todas. Mais recentemente surgiu o interesse do Palmeiras. Com otimismo alviverde em relação à contratação do atleta, jogador livre, poderia ser inscrito para a reta final do Campeonato Brasileiro e também para a semifinal da Libertadores. Nas últimas horas, os últimos clubes interessados no Brasil foram Botafogo e Internacional, mas não parou por aí. Na Turquia, jornais de lá afirmam que o Beşiktaş entrou na parada e o César Luiz Merlo, jornalista argentino, tem boa relação com o staff do jogador, assegura que nesse momento a maior possibilidade é de Roberto Pereira fechar com a Udinese, clube com o qual ele tinha vínculo até junho. Jogador super identificado com o time de Udine, foram 5 temporadas e meia. Na última, 36 jogos, sendo 34 como titular, além de 5 gols e mais 7 assistências. A boa notícia dessa história é que ela parece estar perto do fim. Os clubes brasileiros têm pressionado o Roberto Pereira, e o que eu ouvi de um dirigente do Internacional com quem conversava antes de gravar esse vídeo é que a impressão que ele tem é de que o Roberto Pereira deixa a possibilidade de jogar no Brasil como a última alternativa. Se esgotarem todas as opções no futebol europeu, aí sim ele vai pensar em trabalhar no Brasil, embora ele esteja especulando com vários clubes daqui. Não sei se você, torcedor alviverde, do Botafogo, do Internacional, deve ter muita esperança em relação a esse negócio. Jogador interessante, de boa qualidade, certamente seria útil por aqui, mas que não vem demonstrando tanto interesse de jogar no futebol nacional. Quero fechar o vídeo para falar com vocês sobre o Corinthians. Cheguei a contar que Mano Menezes é uma enorme sombra para Vanderlei Luxemburgo, certo? Se o Luxa vacilar, tropeçar, por exemplo, no Estudiantes, ou nessa sequência pesada de jogos do Campeonato Brasileiro, ele vai correr enorme risco de ser demitido e, nesse caso, o Mano Menezes é a bola da vez. Mas, se o Luxa conseguir resistir até o fim da temporada e não cair, para o próximo ano ele estará fora, seja com o presidente André Negão ou com Augusto Melo. Você sabe que tem uma eleição marcada para 25 de novembro, né? E qualquer dos dois candidatos que for presidente, o Luxemburgo está fora. Não faz parte dos planos de nenhuma das alas. E aí, o Mano não será a única alternativa para 2024, quero incluir o nome do Tite. Já contei para vocês nessa última semana que a ideia do ex-treinador da seleção era atuar num grande do futebol europeu. Esse plano foi frustrado. O Tite não conseguiu propostas interessantes, tanto que os campeonatos todos já começaram na Europa e ele segue desempregado. Seu último trabalho pela seleção brasileira, a eliminação para a Croácia no dia 9 de dezembro. Desde então, o Tite está parado no mercado. Ele recusou várias propostas de clubes brasileiros ao longo da temporada porque tinha esse objetivo de trabalhar na Europa. Sem a conclusão desse objetivo, o Tite deve voltar a se colocar à disposição do mercado nacional a partir de janeiro do ano que vem. E o Corinthians seria certamente uma alternativa. O pessoal do Augusto Melo gosta do Tite, o pessoal do André Negão também gosta. Então o Mano, se o Luxemburgo se sustentar até dezembro, o Mano não passa a ser a única opção para 2024. O Mano e Tite serão as bolas da vez. Você tem preferência, corintiano? Prefere Tite ou Mano? Usa espaço para comentários. Lembrando que Tite nessa temporada é algo praticamente descartado. O treinador afirmou que esse ano é um ano sabático, a menos que pintasse proposta do futebol europeu. Curtiu o vídeo? Deixa like, comenta, deixa sua pergunta, dúvida. A gente se vê mais tarde com o tradicional giro de notícias. Abraço, tchau!